Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa aceitar o convite da Lu para conversar um pouquinho com vocês hoje. Faz tempo que a gente não faz as palestras, né? Pela nossa situação, mas os pensamentos e os nossos corações estão sempre ligados ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual, e é isso que importa. Para a preleção da noite de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre o quarto livro da codificação, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em que nossos amigos espirituais passam para Kardec muitas informações muito importantes. No capítulo 7, ele vai tratar do Código Penal da vida futura, ou seja, das penas, né? Dos castigos ou que recompensas que teremos de acordo com os nossos atos, de acordo com quem nós somos, né? E eu vou pular um pouquinho, porque ele começa já com a carne é fraca, mas se eu for falar um pouquinho sobre tudo, são muitas coisas. O próprio código ele colocou em 33 itens, então é muita coisa para a gente falar e até para resumir tá difícil porque a gente precisa fazer uma leitura, então eu recomendo com veemência que vocês possam fazer esse estudo desse livro que é fantástico, tá? A primeira parte dele, ele vai contrapor com os dogmas. Parece que está mais contrapondo com a da Igreja Católica, mas não é isso. É que ela era dominante na época, né? Então parece que está batendo de frente com ela, mas não é. Nós estamos tentando todos nós aprendermos, pois somos uma só família. Então, falando especificamente agora, eu vou pular já então para o Código Penal da vida futura, né? Então, o primeiro item já Kardec coloca dessa forma, né? A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou enquanto encarnado. Seu estado feliz ou infeliz, né, é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Isso é bem lógico para a gente compreender e é fácil de perceber, né? A felicidade perfeita, o segundo item, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, a depuração completa do espírito. Nós estamos falando dos nossos irmãos já elevados. Toda a imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Terceiro item, não há uma única imperfeição da alma. Prestem atenção, uma única imperfeição da alma, que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão da soma das qualidades. Está muito claro para a gente já, né? Passando para o quarto item. Em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo seus esforços e a sua vontade. Disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Isso é porque a doutrina das penas eternas, por exemplo, na Igreja Católica. E eu fiz uma pesquisa para poder comentar sobre essa aula e continua da mesma forma. Eu procurei no site do Vaticano e ainda são esses os dizeres ainda para o catecismo, para a catequese, que são pregados ainda. Então, por isso que ele está comentando que realmente o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Senão Deus não seria Deus da maneira que a gente o tem, né? Todo bondoso, onipresente, onisciente, todo amor, né? Que perdoa indefinidamente os seus filhos. Pulando mais uma, tá? Em virtude da lei do progresso, então, estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, a alma carrega, então, em si mesmo o seu próprio castigo, ou, né? E esse castigo não está mais num lugar circunscrito, ou seja, o inferno
ele não está num lugar prescrito. É aqui, é embaixo, ou o céu é em cima, né? O inferno estará então por toda parte. Por quê? Porque aquele que está em desarmonia com as leis divinas e está em sofrimento, onde ele estiver, ele estará infeliz. Assim como para aquele que já se depurou e já está numa vida plena, onde ele estiver, independente das situações, da tempestade que pode estar ao nosso redor, da sua vida, mesmo assim para ele estará em paz, tranquilo, ou seja, será um céu para ele, onde ele estiver, onde esse espírito estiver. O bem e o mal que se faz são um produto das boas e das más qualidades que se possui. Falando do espírito, então a gente consegue perceber em nós mesmos como nós somos, de acordo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Não fazer o bem, olha que interessante. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. E olha as consequências disso. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, então o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas também por todo o bem que ele poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Por isso que constantemente nós ouvimos, né, de nós mesmos espíritas cristãos, o pedido para que a gente estude. Por quê? Porque eu conhecendo os atos, quais serão as consequências de determinados atos que eu gostaria de aplicar na minha vida, se forem más as consequências, é claro que eu vou evitar esse sofrimento para mim. Assim como aquilo que é bom, a gente vai replicar sempre. Sendo a justiça de Deus infinita, prestem atenção agora, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, olha só, ele está afirmando aqui, tá? Se não há uma única ação má, um único mau pensamento, que não tem as suas consequências fatais, também não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois já é um começo do progresso, né? Aqui eu vou tocar um pouco mais para frente, senão a gente vai ficar muito grande. Nós vamos ver lá no item 16º, já pulando para ele, sobre o que nós já vemos sempre em palestras, o famoso AER, arrependimento, expiação e reparação. Então, no item 16º, Kardec coloca assim: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento abranda as dores da expiação, né, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas unicamente a reparação pode anular o efeito. Então, olha só, a gente não vai conseguir fugir da reparação, tá? Em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação, tá? Então a gente já também comentou muito sobre a questão de perdão, quem mais é beneficiado nesse momento, tá? Enfim, o arrependimento pode ocorrer em qualquer parte, em qualquer tempo. Se é tardio, claro que a gente ficou sofrendo por um período maior. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em nova experiência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado, até que a gente consiga se depurar. E assim vai. Nós vamos ver muita coisa interessante nesse capítulo. Muita mesmo, tá? No item 21º, ele comenta o seguinte:
Ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais, ou seja, pelo que ele mesmo faz, né? Ninguém sofrerá a pena das faltas dos outros. Nós víamos lá antigamente comentando sobre algumas doutrinas, comentando sobre, né, os erros dos pais passarão para os filhos. Isso não é correto, a menos que lhes seja, né, que lhes haja dado lugar, né, que seja provocando com o seu exemplo, seja não os impedindo quando tinha esse poder. Aí sim, a gente tem responsabilidade também. Quando a gente deveria, como a gente já comentou, ter feito bem, ter dado um bom exemplo, tá? E não fizemos nada, ou impedindo até que alguém fizesse o mal até contra ele mesmo. A gente vai ter que responder por isso. Assim é que, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que pela sua dureza leva um indivíduo ao desespero, tá? E daí a se destruir, sofre uma pena ainda maior. Olha o que ele está colocando aqui. Muito além do suicídio. Então, se eu cometo um ato que eu desequilibro o meu irmão, por exemplo, dentro de um relacionamento, e faço essa pessoa entrar num desespero, o meu erro é muito maior ainda que o dela. Então, olha quanta coisa a gente vai tirar só dessas lições. E para finalizar, no item 33º, a gente vai resumir tudo em 3 pontos apenas. O sofrimento, então, a gente já percebeu que ele está ligado, claro, à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo. Então a gente já viu, dá para perceber aqui que não é Deus que castiga. A gente está sofrendo apenas as consequências dos nossos próprios atos. Então, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é a consequência dos excessos, o tédio, da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e para cada indivíduo. Todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições por efeito da sua vontade, que é primordial, pode se poupar dos males que são as suas consequências e assegurar a sua felicidade futura. Então, tal é a lei da justiça divina, como nosso próprio Mestre já nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Muito obrigado a todos, uma ótima noite e que a gente esteja sempre, durante a semana toda, pensando e vibrando a luz e o amor que o Mestre nos ensinou. Muito obrigado.